Irmão, a paz, conta a sua história da sua noiva e como foi que você começou a gostar dela e como você percebeu que tinha mudado. Olha, a minha história não é nada tão que as pessoas já não sabem, né? Vivi muitos anos na homossexualidade, tive um encontro com Jesus e o Jesus que eu conheci, ele me fez mudar de vida, né? E automaticamente até mudar os meus desejos a ponto de se ter atração por mulheres e foi um processo de 6 anos esperando até que Deus me apresentasse a ela. Mas antes da gente falar como Deus nos uniu, amor, também fala a sua história para. Olá. Bom, eu vou falar aqui bem resumido, porque é muito grande, né? Mas Sim. assim, eu vivi 29 anos a homossexualidade, sempre me relacionei com mulheres, nunca me relacionei com homens. E até que o Senhor me encontrou e transformou minha vida, né? Eu digo pela palavra dele, que ela é transformadora, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Foi quando o Senhor entrou na minha vida. E aí ele começou a trabalhar em mim. No começo eu não tinha desejo por homem, mas quando o Senhor tem um propósito, é a vontade dele que permanece na nossa vida, e glória a Deus por isso, né? Amém. E aí ali no meu começo, indo para a igreja, eu comecei a sentir atração por homens, e um dia Deus falou na igreja, falou na boca do pregador assim, que eu não ficasse procurando o meu varão ali, que ele era joia rara e ele viria de longe, Ó, até que ele chegou. aconteceu. E foram 7 anos esperando No no caso, Senhor. eu 6. Eu 7 6 anos e ela 7. 7 anos esperando no Senhor para que esse dia chegasse. Eu descansei no Senhor, em santidade, e aguardei. E aí ele chegou. E aí, assim, a gente está tudo debaixo de uma palavra, porque tem 6 anos que eu estava esperando ela 7. Só que ano passado, em julho, um pastor amigo meu orou por mim e disse que via Deus fazendo uma reviravolta na minha vida e em um ano eu estaria casado. E aí, depois disso, eu tive um sonho que eu vi em uma outra cidade e até pensei que era missão ou coisa do tipo, né? Quando Deus fala um sonho com a gente. E eu estava orando em casa um tempo e aí nessa oração eu escutava Deus falar comigo. A mulher que você vai casar mora em outra cidade. E aí eu fiquei pensando, né? Tá, eu vou casar em um ano e cadê a mulher? E aí eu esperei um tempo, aí um dia minha mãe ligou pra mim perguntando assim: ei meu filho, quando que você vai me dar uma nora? Eu falei: ah mãe, quando Deus preparar, né? E foi logo quando eu entrei pra uma live, né? Fiz uma live ali na internet e meu amor, a Aline, começou a falar comigo ali nos comentários e logo depois ela me chamou no WhatsApp. E aí você conta outra parte, amor. Então, como eu conheci ele? Eu conheci ele através do podcast, mais forte podcast da Karina Bach. Se vocês não conhecem, passa a assistir lá, porque é tremendo as pessoas que ela chama. E eu conheci ele lá e eu passei a seguir ele no Instagram, como eu faço com algumas pessoas. Não tive intenção nenhuma, mas comecei a seguir. E às vezes assistia uma live ou outra dele, e um dia eu assistindo uma live dele, a minha mãe ouviu. E minha mãe falou assim: por que você não manda mensagem para ele? Eu falei: não. Ela falou assim: nossa, vocês são muito parecidos, os dois estão em santidade, esperando no Senhor, quase o mesmo tempo. Aí eu falei: não, que se eu mandar mensagem, ele pode achar que eu tô indo atrás dele, não é legal. Tudo bem. Passado um tempo, não sei dizer exatamente quanto tempo, se um mês e meio, né? Deus falou comigo um dia. Eu cheguei da igreja e coloquei, ele estava numa live no Instagram, e aí Deus falou comigo assim: manda mensagem para ele. E eu falei assim: hã? Como assim? E Deus falou comigo 3 vezes, e a gente sabe quando é a voz do Senhor. Com certeza. E aí eu ainda questionei a Deus, falei: Deus, o Senhor tá falando para me mandar mensagem, como assim? Falei: tá, eu vou mandar, mas o Senhor se responsabiliza. E aí eu mandei mensagem para ele, e foi até bem amorosa, né, com você. Sim, sim. Eu falei para ele assim: olha, tô te mandando mensagem, eu não quero que você pense que estou correndo atrás de você. Deus tocou no meu coração para que eu te mandasse mensagem. Se é pra gente ter algo, não sei. Mas se não, somos irmãos em Cristo, amigos, e amém. E nesse processo tomei a atitude de ir lá visitar ela e conhecer ela pessoalmente para conversar, né? Né? E aí nesse E processo fomos Deus foi orando, né? confirmando, a gente Deus orou, confirmou. né? Esperou um tempo até para poder anunciar que a gente estava namorando. Só que já foi um quase namoro noivado, né? Crente não espera muito, crente tem foco de quê? Casar. Já temos uma idade, um amadurecimento. E como Deus falou com ela, antes Deus já tinha começado a dizer para mim: ó, a mulher que você vai casar mora em outra cidade. Ela mora em Itaquá, São Paulo. E eu moro em Campinas. E Deus falou para mim que meu varão viria de longe. Né? Não E eu era sou dali. natural de Natal, Rio Grande do Norte, pensa. Tá vendo? E Deus confirmou, né, amor? De todas E as foi maneiras. tudo debaixo de uma palavra, porque quando a gente foi ver a parte do casamento, a gente, o local que foi disponibilizado pra gente
A única Preparação data de Deus. disponível que tinha era no dia 5 de julho, que estava dentro da palavra que em 1 ano eu estaria casado. Em julho do ano passado, e a data de 5 de julho do nosso casamento. E aí, assim, 6 anos aí na presença de Deus e meu amor tem 7, né? A gente viveu a homossexualidade. E, tipo assim, a gente está vivendo a transformação de vida que o Senhor opera nas nossas vidas, né? Sim, com certeza. E a gente vai mostrar um pouquinho de como a gente era. E vocês estão vendo como estamos hoje, né? Peraí. Ó, pra vocês verem como que a Aline era antes. Tá vendo aí, ó? Totalmente um menino. Totalmente vivendo engano, sem identidade, totalmente fora daquilo que o Senhor me criou para ser, como vocês podem ver aí. E é o que o inimigo faz, ele cega o nosso entendimento e a gente vai vivendo sem agradar a Deus, a verdadeira essência do que Deus nos faz. Com certeza. Deixa eu mostrar para vocês como que eu me vesti antes. Olha, eu era assim. Eu me vestia como drag queen, transformista nos finais de semana nas baladas. Vivi 12 anos, né, na homossexualidade. E tinha uma expressão mais para feminino do que tanto para masculino, né? E muitos anos eu convivi assim. Só que o Jesus que conhecemos, ele trouxe transformação em nossos corações, né? Sim. E nos convenceu que viver como a gente vivia não era o plano que ele tinha na nossa vida. E assim, o evangelho em nossas vidas, ele gera transformação de vida. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive em novidade de vida. E a gente vive essa novidade de vida e viver no plano de Deus, que é a família, né? Mas o que podemos entender é que não existe nada que o Senhor não possa transformar em nossas vidas. Por isso que o Salmo 126 nos fala que o Senhor é aquele que estava fundado no pecado, que o levanta, que coloca um novo cântico em seus lábios, oferecendo um novo começo, uma nova história, uma nova oportunidade, né, amor? Ele traz de volta a essência, aquilo que ele fez. Mas nós temos que nos permitir para que ele entre, porque ele é muito educado, ele não invade. Quando você permite, o Senhor entra e ele muda e ele transforma. Gente, nós somos a prova viva. Exatamente. De que o Senhor, ele entra e ele transforma, ele traz de volta aquilo que é dele. E o importante é respeitar os processos. Para Deus trabalhar o nosso coração, foram 6 anos. Então foi importante esse tempo de espera para que Deus faça tudo no seu tempo, né? E tudo que Deus faz em seu tempo, ele é bom, perfeito e agradável. Então hoje a gente está vivendo esse grande propósito de Deus, que é um casamento. Então é isso, Samara. Essa é a nossa história, o nosso testemunho, né? Um pouco dela, né? E a gente está vivendo aí as promessas do Senhor, né? E a gente tá para casar, vai ser dia 5 de julho agora. E a gente quer até aproveitar e deixar aberto no vídeo. Gente, se de alguma forma vocês quiserem nos ajudar com as custas do casamento, porque, gente, o negocinho complicado, viu? Mas glória a Deus. O Senhor tem feito muitas coisas assim nesse meio tempo, né? E falta algumas coisas aí. Então a gente vai deixar meio aberto. Se de alguma forma vocês sentirem, quiserem abençoar, às vezes, sei lá, qualquer valor, a gente vai deixar o Pix do casamento. E ao mesmo tempo a gente vai deixar as listas aí para alguém quiser nos ajudar de alguma forma. Então, ainda que você não possa, orem pelas nossas vidas, que é o mais importante. O casamento está chegando e tudo já deu certo, né, gente? Em nome de Jesus. Nossa união é para honra e glória do nosso Senhor. E tem outro testemunho aí, mas para eu poder falar desse testemunho, a gente tem que casar e realmente acontecer aquilo que foi dito para eu poder falar. Mas aí fica para outra oportunidade. Né? Mas é isso. Deus abençoe a todos. E a gente vai estar divulgando aí fazer uma live no Instagram. Meu Instagram é Riquelme Araújo e Aline.matos. O dela. Então nos sigam lá, para quem não for da rede social, porque lá a gente vai deixar ao vivo o nosso casamento, para vocês poderem acompanhar junto. Tá bom? Deus abençoe, gente.